Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 28 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, versos de 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Nesta semana, estamos lendo o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Uma leitura um pouco apocalíptica. E a propósito do tema de sua volta gloriosa nos fins dos tempos, Jesus nos orienta como devemos nos comportar nas pequenas e grandes crises de nossa vida ou da história, sempre colocando a nossa confiança em Deus, testemunhando a nossa fé e perseverando nas provações. O povo de Deus viveu muitas e grandes crises, verdadeiros fins de mundo, os chamados escatom. Uma dessas crises foi o exílio, quando os exércitos babilônicos destruíram Jerusalém e deportaram muita gente. Jesus mesmo viveu próximo de uma crise que se deu 40 anos depois de sua morte, a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos. Na palavra de hoje, Jesus primeiro refere-se à destruição de Jerusalém. Serão dias de muito sofrimento e humilhação. A leitura que Jesus faz é que o que acontecerá à cidade santa e ao seu povo será uma consequência do seu pecado. Os romanos, pagãos, seriam instrumentos de Deus para o julgamento de Jerusalém. Então, dá para compreender bem essa palavra de Jesus. Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Na outra parte do texto de hoje, Jesus fala de sua volta, a parousia, no meio de uma grande teofania. Sempre que se narra a presença ou a chegada de Deus, o povo do Antigo Testamento descreve uma verdadeira revolução na natureza. Terremotos, trovões, raios,
sinais no sol, na lua e nas estrelas. É o que chamamos de teofania. É a manifestação de Deus de forma fenomenológica. Existem dois tipos de manifestações de Deus: a teofania e a epifania, que é a manifestação de Deus ao mundo de uma forma simples, numa manjedoura. Então, essa manifestação teofânica, a teofania, é uma forma de passar a grandiosidade, a majestade de Deus que se revela. Essa revolução na natureza de que Jesus está falando, com imagens do Antigo Testamento, é uma forma de passar a grandeza desse momento, que ele estará de volta com todo o poder e glória. Será a grande avaliação da humanidade. Mas, para o povo santo de Deus, não há razões para medo e nem pânico. Pelo contrário, para os discípulos, esse será o dia de completa realização. Então, a grande crise da destruição do templo e de Jerusalém, anunciada por Jesus, virou uma espécie de molde de toda a crise enfrentada pelo povo de Deus na sua história. A destruição, vista como consequência do pecado, é como se fosse o julgamento de Deus sobre a cidade, executado pelos pagãos romanos. Você mesmo tem experiência e conhece alguém que contraiu uma doença grave em consequência do vício de fumar, de se embriagar, de consumir drogas, por exemplo? A grande crise de sua enfermidade é a consequência dos seus atos, não é verdade? É a mesma lógica. Então, a palavra de hoje também fala da volta de Jesus, a parousia, a sua vinda narrada no meio de uma teofania, de forma fenomenológica, não é razão de apreensão e de medo para nós. Pelo contrário, na sua volta aparecerá claramente a nossa condição de filhos de Deus. Será o coroamento da sua obra redentora.